Hi, amigas. Bom dia. Antes de mais nada, já fiz aqui a minha oração antes de começar o vídeo. Ai de mim, o dia em que eu achar que se eu não convidar Deus para falar por mim, isso aqui vai dar certo. Então, eu já estou com as minhas armas em mãos, tudo em mãos aqui, todos os meus equipamentos. Antes da gente começar, eu vou compartilhar um projeto com vocês. Eu vou até falar em voz alta, porque quando a gente verbaliza, essa aqui é uma forma de verbalizar, de nós, pessoas, mulheres criativas, com um fluxo de pensamento muito grande, a gente tem que dar um jeito de colocar essas criatividades tudo para fora. Já compartilhei a forma que eu faço aqui, que é me expressando com uma escrita criativa em caderninhos, e verbalizar em vídeos, conversar igual a gente tem essas conversas aqui, é uma outra forma também. E eu montei aqui no meu tablet um projetinho, um cronograma, de forma que os meus pensamentos e os meus afazeres fiquem organizados. E eu já vou compartilhar aqui com vocês, de forma que fique verbalizado, tá? Deixa eu dar uma coçadinha no nariz aqui. De forma que fique verbalizado, porque quando a gente verbaliza, a gente tô se comprometendo aqui com vocês ao vivo, vocês são minhas testemunhas. Vocês. Seguinte, montei minha escala da semana. Look, estão vendo? Montei minha escala da semana e vou ler para vocês. Escala da semana. Eu peguei uma frase que me tocou muito. Tá na bio de uma amiga aqui que eu tô acompanhando, ela tá no início do canal dela também. E eu tô levando essa frase como o meu lema, tá? Jesus, vamos lá, me ajuda aqui com as gravações. Escala da semana. Decidir fazer o que tem que ser feito. Sair de pensadores para fazedores. Essa é a biografia dela, tá? Inclusive, apoiem a galera que tá começando nova. Precisa até deixar um comentário lá no canal dela. Falar, amiga, sua frase, ela tá servindo de meu lema, tá? Gratidão, gratiluz. Então, essa frase dela, decidir fazer o que tem que ser feito, é sobre o que a gente tem que fazer. E é isso daqui. E logo em seguida eu coloquei dia 23 de junho, última semana de junho, eu tenho mais uma semana, um final de semana e uma segunda. Coloquei o final de semana que é importante, porque no final de semana eu fico meio avontes, porque tá todo mundo em casa e não consigo fazer minhas gravações. E as segundas-feiras é o dia mundial pra mim de começar, de start, dar inícios nas coisas. Então eu coloquei que tenho mais uma segunda, isso é importante, até o mês de julho a começar. E aí eu coloquei que eu tenho mais essa semana e já tenho o mês que vem, julho. Então vamos lá. Coloquei tópico 1, número 1, projeto, constância. Já venho trazendo essa pauta aqui pra gente. Já no gatilho, no engate da frase de fazer o que tem que ser feito, tópico 1, projeto de ser constante. Ser constante aqui. Então eu já coloquei aqui um vídeo por semana no YouTube, tá? Tô me comprometendo. Toda segunda-feira às 17 horas. É um vídeo no meu canal, tá bom, meninas? Então, projetinho. Já convido vocês também para se comprometer com constância, ter constância para fazer o que tem que ser feito, tá? É só isso. Eu acho que aqui já tá bom. Não preciso ler toda o meu cronograma para vocês, mas é só para dar um início de se comprometer, vamos fazer o que tem que ser feito, gente, tá? Vamos ter constância no bagulho. É isso. Let's go? Vamos começar o vídeo? Então vamos lá. O tema de hoje é o Deus que se apresenta para você. O Deus que quer se apresentar para você. Vamos lá? Para começar, eu já venho aqui
com ele, né, gente? É daqui que a gente documenta tudo o que Deus fala comigo. O que ele vai falando aqui eu vou documentando. É o meu exercício diário, a minha escrita diária. Então eu vou começar lendo pra vocês, tá? Vou mexer devagar a mesa aqui, porque vocês estão em cima da mesa. Jesus tem uma forma de falar com... Aqui são minhas dúvidas. Jesus tem uma forma de falar com qualquer um. Relacionamento é processo. Um Deus pessoal. Antes, coloquei uma passagem da Bíblia que fala: antes, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora, te veem os meus olhos. Jó 42. Isso aqui é lindo, né? Antes de ouvir com meus ouvidos, antes com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos eles te veem. De antes te ouvia falarem de você, mas agora com o relacionamento que eu construí, que a gente construiu junto, os meus olhos veem. Aqueles que têm ouvido que ouçam, aqueles que têm olhos que veem. É assim a passagem lá de Mateus que Jesus falou? Não sei, não lembro. Não remember. Aí continuando. Não terceirizar a fé. Depender só do pregador, que toda segunda tem vídeo novo no canal. Então, construir você, o que você acredita. Aí coloquei entre parênteses, o que eu estou fazendo. Pequenas sementinhas. Coloquei mais uma passagem da Bíblia. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes, inacessíveis, que não conheces. Jeremias. Calma que ainda a gente não acabou. Antes de você nascer, eu já tinha algo para você. Próximo tópico. Deixa Deus se mostrar para você. Discernimento espiritual. O que Deus quiser que você veja, entenda, Ele vai deixar. Mais para baixo. Pequenos milagres. Vida com Deus é processo. E todo dia Ele te dá pequenas sementinhas. Cada vez fica mais difícil. Por isso tem que ser diário. Sua sede vai valer a pena. Deus é íntimo e deseja se revelar a você. Encerrou o vídeo, galera. Brincadeira. Vamos lá, então. Ainda não acabou. Mas compartilhando um pouco do processo que eu estou com vocês. Depois de entender a igreja, começar a entender a igreja em Atos dos Apóstolos, fazendo devocionais diários mesmo. Não tão diário, porque tem 2 semanas aí que eu tô dando uma vacilada. Mas essa é uma outra conversa. Porque a Atos dos Apóstolos é o nascimento da igreja, né? A gente começa a ler e começa a entender como surgiu as igrejas, o nascimento da igreja. Depois eu vou ler um pouco pra vocês ali, sobre o que eu tô estudando. E isso diz um pouco também sobre o despertar espiritual. Se você segue, se você acompanha, se você tem uma fé, sair um pouco do automático, que é só ir para a igreja. Tema polêmico. Afinal, Carol, você compartilha o que Deus fala com você, compartilha tudo que você documenta, o que Deus fala com você, mas afinal, tem sua religião, vai para a igreja, congrega, o que você faz da sua vida, menina? Tema polêmico. A pauta aqui é sair do piloto automático de só ir para a igreja e, igual o exemplo que eu trouxe ali, depender daquela pregação que toda segunda-feira está disponível para você no YouTube ali, que você pode entrar e uma vez por semana ter ter o seu momento com Deus. Eu digo isso, gente, por poder de fala, tá? Poder de fala, assim, tô no meu lugar de fala. Porque eu já fui essa pessoa que toda segunda-feira, quando tinha um vídeo ali, uma pregação de um pregador que eu acompanhava, pra mim era suficiente. Massageava o ego lá muitas vezes e
para mim era suficiente, mas para Deus não era suficiente, porque Ele deseja, Ele quer se revelar a você, Ele quer relacionamento com você. E então, já puxando para uma outra pauta aqui de tudo que eu li ali, um Deus pessoal. Se você saindo um pouco do piloto automático, não que seja ruim, que você deva parar de ir, mas sair um pouco do piloto automático de buscar Deus só dentro da igreja, sabe? Tá sempre ali nos cultinhos, beleza? Mas, mais do que isso, Ele deseja se mostrar para você, se apresentar de uma forma pessoal. Sair um pouco do piloto automático de procurar entender o que é sua fé, o que é o cristianismo. Começa a ler Atos e começa a ter curiosidade. Não significa que você esteja duvidando, ou vamos supor que você já nasceu num lar cristão. Sempre foi te ensinado alguma coisa, tô dando um exemplo. Mas em determinado momento da sua vida, você teve o seu despertar. Jesus ele falou que nós não vamos, no reino se não despertarmos. É igual ele fala, o exemplo do batismo. Que para chegarmos até ele, entrarmos no céu, vamos dizer assim, a gente tem que ser batizado, Tá explicado lá que a gente tem que se batizar em águas. Eu entendo isso, a explicação que Deus me deu de entender, de quando ele fala que a gente tem que renascer de novo, é um renascer de despertar. Despertar espiritualmente. E esse despertar espiritualmente é você despertar para Ele, a palavra, pro mundo espiritual, sabe? É você despertar, é você começar a ter curiosidade, como que funciona. A gente sabe que tem várias nascentes, várias religião, hinduísmo, tem a prática de meditação, teve Buda, tem o cristianismo, sabe? Começar a entender a sua fé, começar a entender o que você acredita e se existem práticas que te fazem bem, no sentido de tipo uma meditação. Acredito que meditar é necessário. É um momento que a sua mente ansiosa, a sua mente cansada, acredito que é uma brecha, uma porta de você se conectar com Deus mesmo. De você ter aquele momento de meditar, ficar em constante conversa com Ele. E é uma brecha de você se lembrar quem você é. Espiritualmente falando, nós somos espírito. Isso é uma certeza, que nós somos espírito, Que nós viemos aqui na Terra, nós não somos daqui. E existe o nosso corpo, mas existe o nosso espírito, Jesus fala isso. Jesus falou, em mim tereis a vida eterna, Que ele fala que quem vai subir para o céu é nosso espírito, não é nosso corpo. Ele explica isso em outras fontes, vamos dizer, o espiritismo fala que nós também somos. O hinduísmo acredita em reencarnação, que algumas pessoas reencarnam, o espírito reencarna. É fato que a gente somos espíritos. Então, nutrir isso e ter essa... Deus quer filhos inteligentes, sabe? Ter esse despertar mesmo de, então, eu acredito nisso, mas qual que é o fundamento? Qual que é a base? Lá em Atos vai explicar o nascimento da igreja, que
teve uma cidade que teve a primeira vez que começaram a chamar de cristãos, né, aqueles que seguem a Cristo, lá numa cidade que foi a primeira a igreja que, tipo assim, em sentido, como fala, quando a gente é internacional, vamos dizer assim, que tinha várias etnias, várias línguas, onde foi a primeira igreja que nasceu nesse sentido, como o cristianismo começou a se espalhar, como que, né, que nós, Jesus falava, né, que nós somos os gentis. Posso até fazer esse devocional aqui com vocês, e como o evangelho, né, de Jesus Cristo se espalhou até chegar no mundo todo, né, até ele ser conhecido, o mundo, até o mundo conhecer ele. Então, começar a ter buscar esse relacionamento com ele, para que ele se apresente de uma forma para você. Aí de novo eu volto naquela pergunta, mas afinal, né, que tem algumas questões que dividem aqui, católica, evangélica, igreja tal, ensinamento tal. Gente, relacionamento com Deus, ele vai se apresentar para você de uma forma. Se você não buscar isso, se você somente terceirizar a sua fé em alguma igreja, em pastor, em pregação, e depender só disso, primeiro que você pode se frustrar, porque são homens falando. Primeiro que você pode se frustrar com alguma coisa que você viveu em uma determinada igreja e falar que isso é tudo uma mentira, que isso não existe, ficar magoado com Deus quando são pessoas que te frustrou e não ele, sabe? Então é você buscar ele, buscar como ele quer se mostrar para você, um Deus seu pessoal, entendeu? Então, se te faz bem meditar, se te faz bem, se te serve algum ensinamento que faz sentido para você, não que você precisa concordar 100% com tudo. Dando exemplo, tá, gente? Algum ensinamento que Chico Xavier deixou pra gente. O que fazer sentido para você, o que fazer sentido com o que você crê, em que Deus ministrar e colocar no seu coração, sabe? Aquele que fazer mais sentido para você, Jesus como o seu guia, sabe? Falando um pouco dele também agora, que é quem eu acredito, é puro amor, puro um amor que constrange, que cuida de você, sabe? Que te cura. E se ele se mostrou pra você, sabe? Se essa fé, aquela fé que te faz bem, você quer ir do outro lado do mundo, ficar em um asrã, meditando e o que fazer sentido pra você, gente, sabe? Poderia ir mais a fundo. Igual eu falei, quando sai do piloto automático, um estudo mais a fundo, trazer religião por religião, por respeito, óbvio, mas por curiosidade minha, de filhos curiosos, entender cada coisa, o hinduísmo, o cristianismo, sabe, os ensinamentos de Buda, tendo respeito pelo que existe, mas compreendendo, tendo curiosidade,
E se faz sentido para você, o que cada coisa encaixa uma na outra. Ler livros. Comecei um livro recentemente para entender essas práticas, sabe? Entender, ler livros que te desperte, não que você tenha que trazer aquilo como uma verdade, mas talvez ler com um olhar crítico, sabe? Estudar mesmo, ir mais a fundo. Eu acho que é isso. É um Deus que quer se apresentar para você, quer ter relacionamento com você, que vai se manifestar para você, sim, também, com certeza, principalmente na igreja, vai tocar no seu coração, em um hino, dentro do seu quarto quando você senta e ora, mas um Deus que durante o seu dia, se você está estudando algo, Ele fala com você, que você vê beleza no céu, uma borboleta, vai ser Ele se manifestando para você, sabe? Não só você ficar no piloto automático. Então, gente, eu acho que é isso. Eu fico super zen falando disso, né? Deus vai ministrando, eu vou prestando atenção no que está sendo falado. Mas é isso, o que eu venho estudando, o que eu venho procurando saber, sabe? Igual eu vou deixar aqui pra vocês também, se vocês quiserem. Leem. Aqui, ó. Devocional do 8 ao 12 de Atos. Explicação. O ministério começa a se espalhar no mapa do mundo. Relato de alguns encontros e conversões. Relato de um movimento eclodiu. Pessoas não judeias seguem um movimento em uma cidade comercial no norte de Antioquia. Barnabé descobre que o movimento é composto por pessoas do mundo todo. Primeira comunidade internacional de Jesus, e onde pela primeira vez foram chamados de cristãos, os que são de Cristo, movimento anti-etnias. Entendeu? Então, 8 de 12 de Atos, está lá a explicação do surgimento da igreja. Sabe? Vou ler aqui para vocês também, ó. Peraí, gente. Tem relatos aqui meu. Aqui, ó. Hoje é dia 9 de julho. Estava meditando com a calmamente, né? Eu, como uma boa pessoa que se cobra para aprender um pouco mais do que se pratica, do que gosta de fazer, e pelo menos terminar o livro, que era o livro que eu estava falando, conversei com a minha alma. Será que ela me escuta? Como eu falei de uma experiência minha aqui. Estou aprendendo. Esse aqui é outra coisa, mas aqui já compartilhando um pouco da minha curiosidade com vocês. Igual eu falei aqui, uma pessoa que se cobra para poder entender o que se busca, ter curiosidade, inclinação de como Deus quer se mostrar para mim, sabe? Aqui, ó, outra explicação. Tirando dúvidas, coloquei aqui. Fala crítica com apego ao tempo cristão, uma coisa que eu li. Deus habita em nós, em espírito. Religiões no tempo de Jesus, eu quis entender quais eram. Mitologia grega, judaísmo, o que cada um falava. Cristianismo nascentes. Jesus era judeu, mas rompeu muitas tradições religiosas. Ensinou que o reino de Deus é interno, espiritual. Jesus, seguidores após reuniam em casa e não em templos. E aí eu comecei a colocar, tipo, resumo. Conceito de Deus Pai no cristianismo e outros deuses. Sabe? Eu fui buscando, procurar entender.
né? Por que que, tipo, como que era antes de Jesus? O que que aconteceu para Deus mandar seu filho para se redimir com a terra? Por que que eles estavam pecando, sabe? Quais que eram as religiões, os deuses, né? Que falam que Jesus fala que Deus era o único, né? Quais são os deuses que os humanos, né? Os pessoal estavam adorando, né? Em templos. Procurar entender mesmo, gente. Essa curiosidade de despertar espiritual, sabe? Sobre isso, ler livros. E é isso. O despertar. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenham despertado em vocês o desejo e, né, novamente, o que eu li ali, clamai a vocês, clamai, né, e eu revelarei a vocês, batam a porta e abrem, e eu revelarei a vocês, entendeu, gente? Busquem. Ah, mais uma coisinha aí, qualquer dúvida que vocês tenham, o livro mais traduzido que tem ali todas as respostas. Amigas, beijos, tá? Tchau. Desculpa o vídeo mais longo, mas é que realmente eu fui entendendo e passando pra vocês. Ok? Tchau. Beijo.